Agora em Brasília, 9h38. E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário OAB Minas Gerais, Dr. Quênio de Souza Pereira. Dr. Quênio, que também é conselheiro da Câmara do Mercado Imobiliário e do Secov Mineiro. Olá, Dr. Quênio, muito bom dia. Olá, Sérgio, bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Dr. Quênio, constantemente nós somos surpreendidos aí com notícias de atos violentos entre moradores de condomínios, independente do padrão social. Até tivemos a notícia agora, no último fim de semana, que houve uma briga entre vizinhos que já se arrastava há anos, que terminou com a morte de pai e filho. E sobre isso que nós vamos falar hoje, né, Dr. Quênio? Sobre esse convívio em condomínio, o que pode ser feito? É isso mesmo? Com certeza, né? Porque geralmente as pessoas elas convivem durante anos em casas, quer dizer, havia um maior espaço entre as moradias, né? E com o crescimento dos condomínios, né, as pessoas têm que entender que há uma convivência mais próxima. O apartamento, né, ele é entremeado em relação às áreas comuns. E as áreas comuns, como a garagem, como a portaria, como os espaços de lazer, exige um certo bom senso, educação, uma postura mais cordial com o vizinho, de maneira a evitar atritos. Lamentavelmente, o que temos visto no dia a dia são situações preocupantes em que pequenos atritos ou pequenos problemas vão tomando uma dimensão fora do controle em função da não eliminação do mal-entendido de imediato. Então, vemos situações, vamos colocar assim, que geram grandes atritos, como barulho, o uso da garagem, em relação a infiltrações, né? Pessoas que às vezes têm um apartamento ou uma sala, e esse bem ele vai se deteriorando com o passar dos anos, há uma infiltração. E vemos que há centenas, milhares de ações, né, junto ao Poder Judiciário, discutindo o dever da pessoa cumprir com a obrigação. Então, essa falta de conscientização, essa falta de respeito com o próximo, em especial com o vizinho, tem realmente acarretado situações que até ocorrem tragédias, como aconteceu agora em Brasília, né? Sim. Em que um vizinho, ele em função de uma lixeira que foi instalada pelo condomínio, uma lixeira entre duas casas, o fato de um morador colocar o lixo fora do horário, gerando mau cheiro, incomodando o vizinho, fez com que acontecesse um atrito, e a pessoa, né, um segurança, né, ele simplesmente matou o pai e o filho em função de um atrito que era facilmente contornável se houvesse uma postura mais adequada e a determinação, né, de se notificar, de criar uma condução mais racional desse problema para evitar realmente essa tragédia. E, Dr. Quênio, em diversos casos desses conflitos em condomínios, um ponto de atrito pode ser uma situação simples, né? Como um barulho de uma festa, um instrumento musical que é produzido, um som mais alto de vez em quando. O fato da reclamação não ser levada a sério pode, então, desencadear nessa situação sem controle? Certamente. Vemos pessoas de bem, pessoas equilibradas, pessoas sensatas, que elas fazem a reclamação, até evitam ter o contato direto com o vizinho, faz reclamação por carta, com relação ao usa o livro de reclamações, cria realmente um mecanismo de levar ao conhecimento do vizinho que ele está extrapolando. E tem pessoas de forma assim irracional, entendem que o fato de estar na casa dela pode fazer o que bem entender. É importante compreendermos que o Código Civil, né, a lei ela veda o mau uso da propriedade. A pessoa pode sim ter o seu instrumento musical, pode ligar o som, o que for, desde que esse barulho, o ruído, não venha extrapolar os limites da sua unidade. Então, se a pessoa liga a TV, o som, de maneira a perturbar o vizinho, isso caracteriza uma infração legal e, logicamente, dependendo da convenção, permite a aplicação de multa por parte do condomínio. Outro detalhe importantíssimo, que independente de ser condomínio ou não, o artigo 1227 do Código Civil também proíbe, né, o uso da propriedade em qualquer aspecto. Até mesmo quando a pessoa tem uma oficina mecânica, tem uma serralheria, o que for, o fato dela ter um estabelecimento comercial ou industrial com alvará concedido pelo município,
Esse alvará, ele autoriza o trabalho, não o barulho, não a perturbação ao sossego. Então é importante compreendermos que no condomínio se exige uma postura mais elegante, né, uma consideração maior com relação ao vizinho, diante da proximidade entre as unidades habitacionais. E, logicamente, que se a pessoa não tem esse bom senso, cabe, no caso, o condomínio ou até o vizinho prejudicado tomar sua evidência e comunicar essa pessoa para que ela se abstenha a praticar esses atos nocivos. E, doutor Kenny, um fato bastante importante que o senhor cita aqui, até frequentemente, são os fatos de condomínios irem lá e fazerem cópias de regimentos, de modelos ultrapassados sobre normas internas, códigos de conduta. Tudo isso acaba favorecendo um conflito diante de uma impossibilidade de se aplicar multas contra esse morador que perturba a coletividade? Certamente, o que eu vejo com muita frequência no nosso país são os síndicos, as pessoas que administram o condomínio com a grande dificuldade em relação à aplicação de multas. É interessante verificarmos que o artigo 21 da lei de 64, a lei 4.591, a lei tem 53 anos, já previa a possibilidade de aplicação de multa. Só que passados 53 anos, vimos que a maioria das convenções não permitem a aplicação de multa por parte do síndico. É interessante também que o Código Civil de 2002, no artigo 1336 e 1337, prevê que a multa pode ser aplicada pela Assembleia. Mas como aplicar a multa se o condomínio tem, às vezes, 30 apartamentos, né, e o Código Civil determina a aplicação de multa por 2/3 do condomínio, ou seja, reuniu a Assembleia, 2/3 todo o condomínio para aplicar a multa por conduta antissocial, é quase que impossível. E o detalhe que a gente verifica é que as convenções são tão mal redigidas que grande parte dos condomínios, quando o síndico aplica a multa, ela é anulada em juízo por falhas na aplicação da multa, porque a convenção foi mal elaborada. Então é importante que a convenção seja re-ratificada, ou seja, atualizada, de maneira a permitir um processo de aplicação de multa dentro de critérios jurídicos equilibrados, porque a aplicação de multa, ela também permite, no caso, a defesa de quem é multado. Então é necessário que o síndico tenha uma orientação técnica dentro da convenção, de forma a validar a aplicação de multa e que ela tenha realmente caráter pedagógico de inibir o ato irregular perante os demais condôminos. Eu friso isso porque grande parte dos problemas poderiam ser evitados ou deixar de se agravar até o fato de acontecer tragédias, como vemos no dia a dia aí, de pessoas agredindo fisicamente o vizinho. Isso poderia ser inibido se houvesse realmente uma convenção melhor elaborada e se o síndico fosse orientado juridicamente na aplicação de multas de maneira a realmente estimular o maior respeito entre os moradores. Doutor Kenny, vamos a uma situação, por exemplo, um morador insiste em colocar o carro dele, estacionar o veículo dele na garagem do edifício de maneira a atrapalhar a área de manobra, tendo o síndico já comunicado para ele deixar de fazer aquilo. Se o morador não respeita as normas, o síndico, ele deve fazer o quê para evitar o agravamento dessa situação? Ele tem que contratar até um advogado para tomar providências ou até pedir a expulsão daquela pessoa do condomínio? Realmente a sua colocação é bem interessante, porque as pessoas acham que não é possível requerer a exclusão do condomínio, do condômino do edifício. Quero frisar que a lei, ela protege o direito de propriedade, mas a propriedade tem que ser usada de acordo com a sua função social. A propriedade não pode ser uma garantia de que a pessoa venha perturbar a vizinhança de maneira até a gerar um mal-estar. A nossa Carta Magna, ela protege em especial a vida e a saúde. Tanto que essa questão dessa tragédia aconteceu em Brasília, como já aconteceu em várias cidades e continua a acontecer, é em função de que não houve uma conduta de maneira a inibir esses atos irregulares. Então, na prática, quando a pessoa usa a propriedade, e mesmo sendo multada reiteradamente, ela não se abstém de praticar esses atos que vêm até ferir, né, os vizinhos, que vêm a criar situações de confronto, que pode vir colocar a vida em risco, é possível sim a exclusão do condômino. Isso já aconteceu inclusive
nos julgamentos em Brasília, né, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Né, julgamentos em que o Poder Judiciário, ao analisar as reiteradas condutas de um condômino irregular, que criava situações de incompatibilidade de convivência, o tribunal determinou que a pessoa fosse vedada utilizar aquela moradia, aquele apartamento. Ela poderia, no caso, alugar, vender, fazer o que bem entender, menos, né, residir naquele local, para criar uma situação de completa assim, impossibilidade de convivência. Então, é possível sim a exclusão do condômino, como também é possível a aplicação de multas pesadas, sendo que o artigo 1337 do Código Civil prevê a multa de até 10 vezes a cota condominial ordinária. E, logicamente, a lei não consagra o direito de perturbar, mesmo pagando a multa. Quer dizer, o fato de pagar a multa não ratifica esse direito de poder perturbar. Então, se o pagamento da multa não for o suficiente para inibir as reiteradas condutas sociais, o condomínio poderá entrar com um processo, requerer uma multa mais elevada ao juízo, bem como, repito, até mesmo a exclusão do condômino, mas isso exige um processo muito complexo para caracterizar que foram tomadas todas as medidas possíveis para amenizar essa situação. E realmente, se a pessoa ela tem a propriedade, né, ela tem o direito de fazer o que ela bem entender dentro dos limites da lei. A propriedade não supera o direito à vida e à saúde. Tivemos até uma situação complicada para um síndico nesse fim de semana também, Dr. Kênio. Um casal que estava brigando, os moradores começaram a reclamar, chamaram a polícia chegou, foi lá até o apartamento e o marido, o companheiro dessa mulher, estava muito alterado, ofendendo todo mundo, foi parar na delegacia. O que era para ser enquadrado como a Lei Maria da Penha, por exemplo, acabou não acontecendo porque a mulher mudou a intenção de denunciar o agressor. Só que aí o síndico ficou tão indignado com a situação que resolveu denunciá-los por perturbação ao sossego. É possível sim. A lei de contravenções, né, ela prevê no artigo 43 a questão da contravenção em função do algazarra, da perturbação ao sossego. Então isso caracteriza um ilícito penal, né, que a pessoa, o casal, no caso o morador, pode vir a ser enquadrado, inclusive, dependendo da situação, o vizinho, o condomínio que está sendo perturbado, né, em relação a essas condutas irregulares, ele pode até ir à delegacia. É comum acontecer até o termo TCO, né, o termo de circunstância, de maneira vamos colocar, a conscientizar a pessoa que ela não pode vir a usar a sua propriedade para perturbar a vizinhança, criar uma situação de insegurança. E dentro de um condomínio residencial, nós sabemos que essas brigas constantes, isso causa aflição na vizinhança, causa uma certa perturbação, né, cria realmente uma preocupação em relação aos pais, em relação aos filhos, né, a educação e tudo mais. Então é necessário que haja realmente uma postura mais enérgica para coibir esses atos irregulares desde o início. Outro fator que eu quero ressaltar, que eu não respondi adequadamente, com relação à garagem, né, que você colocou muito bem. Quando a pessoa estaciona um veículo na área de manobra, ela apertou todo o condomínio, cabe ao síndico notificar esse infrator e, se ele vier a insistir, que venha aplicar a multa e, logicamente, esse ato é perturbar a coletividade. Mas quando o vizinho ele estaciona de maneira irregular, perturbando apenas o outro vizinho do lado, ele atrapalha o outro vizinho, aí o assunto não engloba o condomínio, sim a questão privada entre dois vizinhos. Aí, no caso, o vizinho que está sendo prejudicado tem que entrar com a ação, como acontece também no caso da infiltração. Se a infiltração de um apartamento atinge apenas o outro, né, que está logo abaixo, cabe ao proprietário do apartamento de baixo exigir a reparação dos danos, bem como exigir, né, conforme a reparação dos danos, é consertar a infiltração e reparar todos os danos que aconteceu, ou que os danos que aconteceram no apartamento de baixo, a pintura, consertar o armário, os móveis e tudo mais. Então é fundamental que haja realmente uma atitude mais positiva, porque, como você colocou bem no início do programa,
Há situações em que a pessoa vai reclamando durante 1, 2, 3, 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos, um dia ela perde a paciência. E vemos pessoas de bem, pessoas, repetindo, equilibradas, que às vezes partem para a via de fato em função do excesso, do abuso do vizinho. Então, nada melhor do que evitar que esse desgaste venha se prolongar durante um longo tempo, a ponto de fazer a pessoa perder a paciência. Então, é lamentável que vemos situações assim, traumáticas, que poderiam ser evitadas se houvesse realmente uma orientação jurídica adequada, se o síndico procurasse um advogado, ou o vizinho que está sendo prejudicado procurasse o seu advogado de confiança, para tomar as medidas jurídicas adequadas, evitando assim esse confronto pessoal. E doutor Kênio, vamos a uma questão bem importante. Você mora em um prédio, mas o barulho, a algazarra vem de outro prédio, ou você mora num condomínio residencial, que é muito comum aqui em Brasília, um condomínio na horizontal, e o barulho vem do vizinho do outro condomínio. Como a pessoa deve agir? Com muita tranquilidade, né? Colocando bem claro que ninguém pode usar a propriedade de maneira a perturbar a vizinhança. Então, o artigo 1277 do Código Civil, ele garante esse direito ao sossego. Então, no caso, a pessoa que está sendo prejudicada deverá se munir de testemunhas, né, notificar o proprietário desse imóvel que está cometendo infração, que pode ser um restaurante, uma boate, um clube, né, pode ser um salão de festas, pode ser até uma casa, uma residência, em que a pessoa faz festas de arromba e perturba toda a vizinhança. Então é fundamental a prova testemunhal, né, prova essa que tem que ser de pessoas que não têm interesse na causa, e, logicamente, deverá primeiramente notificar essa pessoa, se for um imóvel não residencial, uma empresa que tem um alvará, comunicar também à prefeitura do município, de maneira a vir até a ser notificado. Agora, nada de esperar que o município dê solução, porque o município ele tem milhares de casos e as atitudes, né, por parte do poder público são muito morosas, em função do grande volume de trabalho. E, logicamente, que o município pode vir até caçar o alvará, mas isso pode demorar anos. Então, é muito mais simples a pessoa tomar atitudes, né, e, após a notificação, poder, inclusive, né, fazer até uma ocorrência policial caracterizando esse abuso de direito por parte do proprietário do imóvel e, posteriormente, entrar com a ação de preceito combinatória de obrigação de não fazer, né, de maneira que venha instruir esse processo com provas robustas da perturbação do sossego. E, em cima dessas provas robustas, o juízo poderá, então, aplicar uma multa independente do município. São duas coisas bem diferentes. Então, não falamos aqui de uma relação condominial, mas de um vizinho que pode estar a 100 metros de distância da sua casa, e você tem o direito, sim, de garantir o seu sossego, né, a sua saúde e a sua tranquilidade. Doutor Queira, ainda nesse caso de Brasília, um dos motivos da briga foi a colocação de uma lixeira muito próxima à divisa dos lotes. O condomínio acabou sendo omisso, neste caso também, de não regulamentar e não tentar chegar ali a um consenso entre as partes? Isso é relativo. Pode ter ocorrido essa omissão em função de que se esse senhor que veio a ser, né, morto pelo vizinho, se ele fez reclamações no condomínio de que o vizinho está colocando lixo fora do horário, e logicamente quando é colocado fora do horário, é normal a aplicação de multa, até mesmo na via pública, né? Então vemos que no dia a dia os municípios determinam horários de coleta de lixo. Quando é colocado fora do horário, né, o fiscal do município aplica a multa para aquele proprietário que colocou o lixo fora do horário. Sendo dentro de um condomínio, né, horizontal de casas, a administração poderia sim aplicar a multa conforme o estatuto ou a convenção. Agora, um fato interessante: foi colocada a lixeira entre as duas Propriedades, e um vizinho fazia um uso inadequado dela, visando perturbar o outro, né, com um mau cheiro. Então, no caso, o condomínio poderia, né, tomar providências, mas independente do condomínio, né, essa pessoa que se sente prejudicada poderia sim notificar o vizinho a entrar com a ação. Resumindo, uma coisa que a gente fala no dia a dia, uma das partes mais sensíveis do corpo é o bolso. Então, quando é aplicada a multa, em geral funciona, né? Agora, o que é realmente triste, lamentável,
vemos situações simples do dia a dia, né, vinha acarretar até o homicídio, né, como aconteceu também em 2013, um caso que foi emblemático, né, em todo o país, em função do barulho, no Alphaville, né, um condomínio de alto padrão em São Paulo, um senhor, um empresário, em função de ser perturbado, ele e a esposa dele, em função do barulho, ele foi reclamar com o vizinho de cima, e na hora que ele subiu no andar superior para reclamar, o casal de cima, um dentista, né, e um outro empresário, eles discutiram, esse senhor nervoso matou o casal, voltou no apartamento e foi para a esposa: você pode ficar em paz agora que não vai ter mais barulho, e cometeu suicídio. Quer dizer, ele viu que fez um ato completamente impensado, inimaginável, e ele arrependeu-se e cometeu suicídio. Então, são situações que podem ser evitadas com maior tranquilidade, mas é fundamental que haja uma orientação jurídica. Ressalto isso para os ouvintes da Rádio Justiça, porque vemos que tem pessoas que às vezes preferem mudar do prédio. Então, quando não há uma solução amigável, até a mudança do edifício se torna viável. Mas eu acho que quem deve mudar é quem perturba. Doutor Queiro, tempo esgotado, quero agradecer a sua participação e até a próxima terça-feira. Um grande abraço. Um abraço, até terça-feira que vem. 9h59, Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com Bárbara Michelini e o Giro pelo Mundo. Um ótimo dia, até amanhã com Revista Justiça e até daqui a pouco com mais um Repercussão Geral. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.